De Brasília, a gente volta aqui para as ruas de São Paulo. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a empresa Meta Platforms, que gere o Facebook, exclua as publicações com conteúdo de desinformação em relação à tragédia lá no estado. O Marcelo Matos tem informações a respeito disso para a gente. Oi, Matos, bom trabalho para você também, boa semana e bom dia. Para você também, Lívia Zanolini e Rafael Colombo, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, mais uma manhã de céu azul, já com 20 graus aqui em São Paulo. Como você disse, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu uma ação que foi promovida pelo Ministério Público do Estado, que envolve a Meta, que é dona do Facebook e também do WhatsApp, para retirada de postagens que são inverídicas ou fake news. Essa ação, inclusive, nós tivemos então uma decisão favorável do TJ lá do Rio Grande do Sul, com punição de multa de R$10 mil por dia. Numa das publicações, ela alega o seguinte, que o governo e também a brigada militar estariam dificultando o acesso de embarcações e jet skis privados para que pudessem atuar lá em Canoas, também no estado, e, portanto, porque não haveria uma habilitação, haveria cobrança, então, por parte de uma habilitação dessas pessoas que estão chegando no trabalho voluntário lá em Canoas, e de acordo com o governo e também o Ministério Público, essa informação é inverídica e, portanto, houve essa decisão. Claro que a Justiça acolheu e alegou o seguinte, que todas essas publicações geram inseguranças e incertezas à população e também desestimulam o trabalho das pessoas que querem ajudar lá em relação a toda essa situação extremamente ainda muito delicada no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Obrigada, Marcelo Matos. Bom trabalho para você. Vamos ouvir agora, então, os nossos comentaristas do dia. Amanda Klein, Cristiano Beraldo aqui conosco. Bom dia para vocês. Boa segunda-feira. Amanda, mais do que desestimular as equipes que estão trabalhando lá no Rio Grande do Sul, como destacou agora o Marcelo Matos, as fake news podem ser tão danosas porque elas podem atrapalhar também o andamento dos trabalhos humanitários, dos resgates. O próprio ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, chegou a falar sobre isso recentemente, né? Além da questão moral, da falta de moralidade, tem uma situação criminosa que precisa ser analisada. Isso mesmo, Lívia. Primeiro, bom dia a você, ao Beraldo, ao Colombo, a nossa audiência aqui tão qualificada da Jovem Pan. Esse tema da fake news ganhou a semana em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Acho que a gente precisa separar as coisas, né? Por exemplo, a gente viu aí na nossa reportagem um caso específico, tem um outro aqui que eu estou analisando também, essa mesma ação, né, esse mesmo mandato da Justiça do Rio Grande do Sul, que diz respeito a um vereador, por exemplo, o vereador Jonas Dallagnha, do PP, da cidade de Canoas, que é uma das mais atingidas, o município aí, pertíssimo de Porto Alegre. A gente tem ouvido muito sobre o alagamento em Canoas, e numa publicação das redes sociais, ele disse o seguinte, né? Ele disse que acusou o prefeito da cidade de bloquear as doações às vítimas das enchentes. Esse tipo de informação, além de inverídica, ela desestimula o trabalho dos voluntários, as doações. Eu mesma ouvi de amigas, de colegas próximos, que não enviariam mais doações ao Rio Grande do Sul porque o governo federal não estava deixando essas doações fluírem, chegarem a quem mais precisava. Imagine só, se as centenas, milhares, milhões de voluntários que formaram essa corrente humana de solidariedade incrível, de repente, achassem que os seus donativos não estão chegando a quem mais precisa, aos desabrigados e desalojados do Rio Grande do Sul, e simplesmente parassem de enviar donativos, ou enviassem menos do que poderiam enviar. Não faz o menor sentido, você acaba prejudicando quem está na ponta, além de não ser verdade. Na semana passada, ganhou uma história em todas as redes sociais e até veículos de imprensa sobre o comportamento da ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estaria impedindo caminhões de chegarem ao Rio Grande do Sul, multando esses caminhões. Uma rede de televisão publicou uma reportagem sobre isso, depois retirou o conteúdo do ar. No fim, o que quer dizer que,
independentemente se houve multa, depois a NTT publicou uma nota dizendo que houve 6 multas, mas que essas multas não seriam mais aplicadas e publicou novas informações, uma nova nota técnica sobre como esses donativos, esses caminhões deveriam trafegar mais livremente pelas rodovias do Rio Grande do Sul, dos estados que chegam lá. Isso só quer dizer uma coisa, não houve nunca impedimento de que os donativos chegassem às pessoas. E é claro que em momentos de calamidade, de tragédia, as condições até do poder público de agir precisam ser adaptadas rapidamente para que não enfrente a burocracia estatal, mas todos estão ajudando no Rio Grande do Sul. Eu acho que a essência, a verdade é uma só. O poder público não conseguiria sem o trabalho do voluntariado, que é fundamental na ajuda aos desalojados e desabrigados, mas também os voluntários não poderiam fazer isso sozinhos sem o poder público, no que diz respeito ao trabalho fundamental das forças de segurança, da defesa civil, dos militares do Exército, que vêm do governo federal, que estão ajudando muito sim, e estão sendo vítimas de fake news, como se estivessem impedindo o trabalho do voluntariado. Isso também não é verdade. E mais, os recursos para a reconstrução dos estados, do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos 19 bilhões de reais elencados pelo governador Eduardo Leite, terão que vir do governo federal. Não há outro jeito. Então, o governo, o poder público será fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul. Todos têm que trabalhar juntos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia, Colombo, nossa audiência. O ponto é o seguinte, a Justiça agiu, não precisou de PL para regular a rede social. A Justiça, diante de uma situação em que exigia uma medida, ela agiu. Agora, essas fake news, elas não impedem o trabalho de ninguém. O trabalho continua, as pessoas estão indo para lá, os mantimentos estão chegando. Há muita mobilização, apesar de me chamar a atenção o fato de não haver presença de corpos internacionais ali, como a ONU, Cruz Vermelha e etc. Fico curioso em saber como é que o governo federal está lidando com esses organismos internacionais que usualmente participam desses momentos de tragédia ao redor do mundo, mas não estão se fazendo presente ali no Rio Grande do Sul. A gente tem, sim, uma preocupação com narrativa do próprio governo federal. Isso a gente tem acompanhado. Porque é muito simples você combater uma fake news com a força de comunicação que existe em qualquer governo. Se o vereador falou A, o prefeito vem e esclarece. Ele tem maior visibilidade, maior protagonismo, e assim deve ser feito. A gente tem que cuidar dessas exceções de pessoas que eventualmente estão abusando ali ou por uma segunda intenção criando uma narrativa. Nós temos que cuidar disso de forma isolada e não fazer tudo o que está acontecendo em torno disso. A própria Amanda disse, o que aconteceu ali com a NTT aconteceu de fato, tanto é que a NTT reconheceu as multas, teve que vir a público, dizer que vai flexibilizar as regras, etc. Isso deveria ter sido, essas medidas deveriam ter sido tomadas com antecedência, não foram, mas foi preciso cobrar para que ela se mexesse. Assim as coisas funcionam. Não estou vendo nenhum grande drama por trás disso. O trabalho continua, os voluntários estão sendo heróis ali de dedicar toda a sua força e energia para poder salvar o próximo, salvar pessoas desconhecidas, participar desse processo de resgate. E agora, do ponto de vista de investimento, a Amanda citou 19 milhões, isso é absolutamente nada diante do tamanho da tragédia, será preciso um investimento muito maior, mas mais importante do que o dinheiro. É essencial haver um projeto estrutural sólido, verdadeiro, com o que há de melhor no mundo como referência, e não repetir tudo que já foi feito para que na próxima chuva torrencial, no próximo evento climático extremo, a gente passe por isso novamente.